Início com uma música misteriosa e reflexiva que se mantém baixa ao fundo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e intrigantes das Escrituras, uma narrativa que revela o peso e a glória de ver além do véu físico. Já imaginaram como seria enxergar o mundo espiritual que nos rodeia a todo instante? Anjos, demônios, as batalhas invisíveis que são travadas. Parece fascinante, não é? Mas e se essa visão fosse tão intensa, tão avassaladora, que se tornasse um fardo quase insuportável? Vamos falar sobre um servo de Eliseu, o profeta. A Bíblia não nos dá o seu nome, mas sua experiência é um poderoso testemunho. Ele é frequentemente associado a Geazi, mas a passagem que vamos explorar, em 2 Reis, capítulo 6, não o nomeia, deixando a lição ainda mais universal. Esse homem servia a Eliseu, um profeta cujos olhos estavam constantemente abertos para a dimensão espiritual. A história começa em um momento de grande tensão. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, frustrado, descobriu que o profeta Eliseu revelava todos os seus planos secretos ao rei de Israel. Cada estratégia, cada emboscada. Eliseu sabia de tudo antes mesmo de acontecer. Furioso, o rei sírio enviou um exército gigantesco, com cavalos e carros de guerra, para cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. O objetivo era claro: capturar o profeta de Deus. Imaginem a cena. Ao amanhecer, o servo de Eliseu se levanta, talvez para buscar água ou começar suas tarefas diárias. Ele olha para fora e o que vê? Um exército poderoso cercando completamente a cidade. O medo toma conta do seu coração. Em pânico, ele corre até Eliseu e clama: "Ah, meu senhor, que faremos?" Essa é uma reação humana totalmente compreensível. Diante de uma ameaça física, visível e esmagadora, ele só conseguia enxergar a derrota e a morte. É aqui que a história toma um rumo extraordinário. Eliseu, com uma calma que só a fé verdadeira pode proporcionar, responde: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Pensem na confusão do servo. "Mais numerosos? Como assim, Eliseu? Somos só nós dois contra um exército inteiro." Ele olhava ao redor e via apenas soldados inimigos. A realidade dele era puramente material, limitada pelo que seus olhos físicos podiam ver. Então, Eliseu faz uma oração simples, mas de um poder imenso. "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E, instantaneamente, algo muda. O Senhor abre os olhos espirituais do jovem, e o que ele vê transforma seu pânico em assombro. A montanha ao redor de Eliseu estava repleta, completamente cheia de cavalos e carros de fogo. Um exército celestial, brilhante e poderoso, estava ali o tempo todo, guardando o profeta. Essa visão foi um presente, um momento de revelação para fortalecer a fé daquele servo. Ele viu, por um instante, a realidade de Deus, a proteção invisível que sempre esteve presente. A batalha não era apenas de Israel contra a Síria, era uma manifestação do poder de Deus contra as forças que se opunham a ele. O exército de fogo não estava lá para lutar fisicamente, mas para demonstrar a soberania e o cuidado de Deus. A presença deles era a própria vitória. Agora, vamos avançar no tempo e pensar em outra figura bíblica que teve uma experiência semelhante, mas com um resultado muito diferente. No livro de Daniel, no capítulo 10, o próprio profeta Daniel tem uma visão que o deixa completamente sem forças. Após jejuar e orar por 3 semanas, um ser celestial magnífico aparece a ele. A descrição é impressionante. Seu corpo era como topázio, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. A reação de Daniel? Ele diz: "Não me restou força alguma. Meu rosto empalideceu e eu fiquei sem forças." As pessoas que estavam com ele não viram a visão, mas sentiram um terror tão grande que fugiram. Daniel, que viu o ser celestial,
caiu com o rosto em terra, em um sono profundo. Ele viu apenas um anjo, um mensageiro, e a glória era tão esmagadora que seu corpo físico não suportou. Ele precisou ser fortalecido pelo anjo para conseguir ouvir a mensagem. Agora, vamos conectar esses dois pontos. O servo de Eliseu viu um exército celestial inteiro e, naquele contexto, foi fortalecido. Daniel viu um único ser celestial e desmaiou. Por quê? A diferença está no propósito e na preparação. A visão do servo foi um flash, um momento para acalmar seu medo e ensinar uma lição de fé. Foi uma graça momentânea. A experiência de Daniel foi um mergulho profundo na realidade espiritual. Ele não apenas viu, mas interagiu. A visão revelou a ele uma batalha espiritual intensa que estava acontecendo por causa de suas orações. O anjo explicou que o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna, o havia resistido por 21 dias. Daniel teve um vislumbre da guerra cósmica que acontece nos bastidores do nosso mundo. Essa visão contínua, essa consciência constante da batalha entre o bem e o mal, da majestade dos seres celestiais e da corrupção das forças das trevas, isso é um peso que poucos, ou talvez ninguém, conseguiriam suportar por muito tempo. Nosso sistema, nossa mente e corpo não foram projetados para processar essa dualidade constantemente. É por isso que Deus, em sua misericórdia, nos deu um véu. Ele nos permite viver pela fé e não pela visão. A fé é a convicção daquilo que não vemos. Se pudéssemos ver o exército de anjos ao nosso redor o tempo todo, precisaríamos de fé? A beleza da nossa jornada está em confiar que os cavalos e carros de fogo estão lá, mesmo quando nossos olhos só veem o exército inimigo. Está em acreditar na proteção de Deus, mesmo quando o medo nos diz que estamos sozinhos. A experiência do servo de Eliseu nos ensina a orar para que Deus abra nossos olhos espirituais, não para ver literalmente anjos e demônios em cada esquina, mas para enxergarmos as situações com a perspectiva da fé. É pedir a Deus que nos mostre sua mão agindo, seu propósito em meio às dificuldades, sua presença nos momentos de solidão. Ver o mundo espiritual não é um superpoder para ser desejado levianamente. É um chamado sagrado e, muitas vezes, um fardo pesado. Daniel nos mostra que a santidade e a glória de Deus são tão puras e intensas que nossa natureza humana simplesmente não consegue aguentar. É um lembrete humilhante de que somos pó e é a graça de Deus que nos sustenta. Portanto, da próxima vez que você se sentir cercado pelos exércitos sírios da sua vida, sejam problemas financeiros, de saúde, relacionamentos difíceis, lembre-se da oração de Eliseu. Peça: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Não para ver o exército de anjos, mas para ver a sua fidelidade, para sentir a sua paz que excede todo entendimento, e para confiar que aqueles que estão conosco são, de fato, mais numerosos do que os desafios que enfrentamos. A verdadeira força não está em ver, mas em crer. Obrigado por assistirem e por fazerem parte da nossa comunidade. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precise ouvir e, claro, se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.